2, 3, gravando. Aranducast, aprender nunca foi tão divertido de escutar. Olá, exploradores do conhecimento! Sejam muito bem-vindos ao Aranducast. Hoje vamos atravessar oceanos e continentes para explorar um mundo fascinante, rico em história e cultura, o Oriente. Vamos falar sobre as civilizações antigas, filosofias milenares, os desafios contemporâneos e o desenvolvimento impressionante que moldou e continua a moldar essa parte do mundo. Eu sou a Thaísa. E eu sou o Eduardo. E juntos vamos embarcar em uma jornada pelo Oriente. O que realmente sabemos sobre o Oriente? Quais são os mitos e as verdades sobre essa região tão diversa e complexa? E aí, Du, me fala um pouquinho sobre qual é a sua relação com o Oriente. Primeiro é o Chan. Tudo começou com El Chan. Arigato, sayonara, Foi assim que tudo começou. Mas não, na realidade, primeiro, a família do meu pai é de origem libanesa. Então eu tenho um contato, de alguma forma, com o Oriente. E a minha cidade era de colonização japonesa, então eu tenho um pouco de contato com o Japão. E sou um fã de animes. Então, esses dois contatos em específico, mas obviamente de uma maneira mais contemporânea, mas na faculdade, né, tive contato com as civilizações mais antigas e tal, Mesopotâmia, essas coisas. E você? Cara, quando eu era mais nova, eu era fascinada pelo Japão. Antes de eu ficar fascinada pela Rússia, eu era fascinada pelo Japão. Então, a gente já percebe que eu gosto daquele lá. Gosto muito do que vem de lá. E eu sou apaixonada pela Rússia, né? Como todos acho que já perceberam, porque a linha de semiótica que eu gosto muito é do Bakhtin, né? Que é um filólogo russo. Mas eu gosto muito das questões japonesas. Eu fazia karatê quando eu era criança, né? Quando eu era mais nova. Inclusive, sou uma faixa marrom, cuidado comigo. Que dó, mas tá. Eu fiz karatê quando eu era mais nova, sempre gostei muito do que eu acreditava ser a culinária japonesa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, durante esse episódio, né? E, enfim, eu gosto muito, me interessa muito o Oriente hoje, por eu conseguir enxergar, perceber que eles enxergam o ser humano, pensa em literatura ou a forma de representação do ser, né? Para mim, eles enxergam um ser humano muito mais humano, né? É aquele ser humano que não é 100% bom ou 100% mal, que é um clichê muito forte que eu acho que existe aqui no Ocidente, de forma geral, né? Que acaba acarretando em coisas tipo, ele não tinha cara de ser um ladrão, sabe? Uns negócios que você fala, mas o que é cara de ladrão, sabe? O que é cara de não sei o que, sabe? Essas pessoas, é como se elas tivessem tatuado na testa delas que elas são determinadas coisas, sabe? Mas, enfim, eu sempre gostei muito da forma como eles pensam a humanidade, no sentido de que as pessoas são falhas, né? A gente vê isso até na forma como elas enxergam as religiões, né? Como as religiões maiores dentro da cultura, que é outra coisa que a gente vai falar nesse episódio, enxergam o ser humano, né? Ele tem, óbvio, responsabilidades, mas ele é um ser aberto a falhas, né? Isso é compreendido, que às vezes eu sinto que não é tão compreendido na nossa sociedade, né? Que a gente vive, por exemplo, aqui. Então essa é a minha relação maior, assim, com o Oriente, é o quanto ele me faz pensar em muitas coisas. Sei lá, daria para fazer 40 episódios se a gente fosse ficar falando sobre essas coisas, porque começa a me entrar um monte de coisa na cabeça, sabe? De, por exemplo, como o Oriente faz a gente entender que os jesuítas eram pesquisadores, por exemplo, só que ao encontrarem no Japão
sociedades muito mais unificadas com um grande poder sobre um território, em vez de encontrar várias tribos pequenas, eles não tinham como colonizar esse espaço, né? É muito mais fácil você colonizar pequenas tribos do que um império, né? Que é o que a gente tem no caso da China e do Japão, quando os jesuítas começam a viajar para lá. Então, eles realmente vão para o Oriente como pesquisadores, né? Eles não vão para lá como catequizadores. O que mostra uma grande diferença, por exemplo, relacional entre a nossa história e a história desses países, né? Porque eles poderiam também, talvez, ter entrado dentro de uma colonização, mas o modelo, né, de estrutura governamental deles, por exemplo, impediu que isso acontecesse, porque as estruturas governamentais já eram fortemente ligadas com religiões em si. Então, muda muito o como o jesuíta, por exemplo, teve que agir dentro desse território, que é uma outra coisa que, tipo, é um assunto para outro momento, com certeza. Mas é algo que faz a gente refletir bastante, né, sobre como esses desenvolvimentos culturais e históricos que às vezes a gente desconhece protegeram eles de uma colonização ocidental. Mas aí eu queria voltar realmente no tempo, porque a gente tem uma noção muito, um pouco até por uma questão cristã, que a gente vai até 2000 anos atrás, e aí o que é antes disso é lenda, ou fica uma coisa muito, muito abstrata. Num limbo, né? Um limbo de existência, vamos dizer assim. É um limbo, e aí também fica naquilo que é interessante para o Ocidente. Então a gente vai geralmente para Grécia e Roma e para ali. Tipo, teve Egito, teve Mesopotâmia e fica assim meio no ar. Então eu acho que eu peguei algumas coisas que são interessantes, porque a gente tem, sei lá, registros de até 10 mil anos de civilizações de até 10 mil anos antes de Cristo. Então, assim, que é mais tempo do que a gente tem depois de Cristo. Fica o detalhe aí. Fica só essa reflexão no ar. Só essa reflexão no ar. Então, eu peguei alguns dados que eu achei que podem ser interessantes. Tipo, a escrita cuneiforme, que foi criada pelos sumérios na Mesopotâmia por volta de 3.200 a.C., ou seja, também mais tempo do que... Do que existimos, tecnicamente. Sim, sim. Que foi a primeira forma de escrita que a gente tem, uma das primeiras formas de escrita que a gente tem de registro histórico, que era usado em tábuas de argila com símbolos em forma de cunha. Que aí você tinha que escavar com uma faquinha, com uma coisa, que servia para registros econômicos, leis e literaturas. Então, assim, a gente já estava contando coisas, fazendo registro dos animais, da colheita, das coisas, já 3.200 anos antes de Cristo. É que eu já tô imaginando, quando você fala literatura, eu já imagino, sei lá, um livro tipo O Mundo de Sofia, que é uma talagada. Aí imagina, tipo, o Mundo de Sofia em placas em tábua de argila. Mano, era tipo Nossa Senhora! musculação ler a porra do livro, velho. Os irmãos Karamazov. Crime É e um prédio castigo. de 5 Tipo, andares. crime e castigo tem que dividir em duas partes. Você leva metade em cada mão para poder fazer o exercício, porque senão não morre. Gente, não Desculpa. façam isso em casa. Se você quiser construir qualquer coisa que seja muito grande, você pode construir um zigurate, por exemplo, que era um templo em forma de pirâmide escalonada, muito típico na Mesopotâmia, e que, em teoria, como a gente ainda segue esse padrão, representa a ligação entre o céu e a terra, que eram tipo centros religiosos e políticos, que a gente tem que levar em consideração também que não é só o Ocidente que está ligado à igreja, à religião, ao Estado, né? As coisas são muito... Mas eu acho que a gente sempre precisa lembrar que, querendo ou não, as religiões, elas são a primeira forma de organização de leis e sociais, né? Porque se a gente fala, eu acho que a gente até falou sobre isso. Todas as religiões, assim, mais difundidas no mundo, né? A gente não está falando de extremistas, nada disso. Mas é basicamente, tipo,
não pode ferrar o coleguinha. Todas as outras regras derivam de não ferre o coleguinha, sabe? Em todas as religiões. É tipo, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode fazer coisas que vão prejudicar esse terceiro, né? Eu acho que basicamente todas as religiões trabalham com isso, e é uma forma de conseguir controlar uma população antes de você ter um real governo, né? Porque um governo é uma consequência, você tem que colocar uma pessoa no poder. Se um poder é uma força maior que diz que você não pode fazer isso, e isso é tirado por quê? Porque foi se observando que se isso fosse feito o tempo inteiro, teriam-se problemas. Né? Se a gente continuasse matando, a gente vai deixar de existir. Vamos parar de nos matar. Deus mandou. Ok, galera? Sim, fica mais fácil. Fica mais fácil, né? Do que falar, gente, eu gostaria que vocês parassem de se matar. Quem que é você na fila do pão? Ninguém, não é mesmo? Aí a gente mata você. Aí a gente mata você. A gente para pra pensar hoje. Tá muito diferente? Não. Seguimos, então. Como podemos ver, o conceito de valorização da vida não continua um pouco problemático. É isso. Uma outra construção que eu acho interessante é a Grande Muralha da China, né? Como sempre. Foi que começou a ser construída no século 3 a.C., né? Obviamente é um muro, é para proteger. Lembrando que custou a vida de muita gente para construir aquilo ali, tá? Não foram os aliens. E não pode ser vista da Lua. Parem de ser loucos! Parem com isso. Parem com essa fake news. Não dá para ser vista da Lua. Se você colocar Tá bom, se você estiver na Lua, mesmo na estação espacial não dá para ver. Nem com telescópio? Com telescópio, sim, mas aí. Aí não vale, né? Porque as pessoas estão falando a olho nu. A telescópio, sim. Faz anos que as pessoas falam isso, né? Lembra que antigamente, até em filme, quando você saía, assim, da Terra, normalmente mostrava a muralha da China ficando menor, assim, mas você continuava vendo ela para sempre. Hollywood pegou essa fake news e falou, é minha. Bateu no peito e falou, é minha. E levou para todos os lugares. E não é verdade, gente. Não acreditem nisso. Não acreditem nisso. Sim, com o telescópio eu consigo ver até 3 galáxias distante daqui. A gente, inclusive, tá jogando telescópio pro ar. Pro ar não, que é depois do ar. É no vácuo. A gente tá jogando pra longe, pro meio da galáxia, pra ver mais longe ainda. Pra mandar fotinho pra gente saber onde tá o bagulho. É igual o extensor de Wi-Fi. Já a gente tá com um outro pra pegar o sinal do outro que tá muito longe agora. E aí a gente vai jogando coisa. É repetidor. Sim. Vai jogando repetidor de Wi-Fi pra sempre. Mas aí, falando da China, obviamente me leva a pensar no Japão. E uma coisa que eu sempre tive a impressão, quando eu era mais jovem, que coisas são muito imutáveis no Oriente. De tipo, no sentido de como se esses países, essas nações, não fossem construídas de influências também dos povos vizinhos. E sim, elas são basicamente, tipo, construídas como qualquer outra nação. Tipo, como o Brasil, que tem influência de infinitos povos. Obviamente, um pouco menos, porque a gente tem que levar em consideração que a gente tem outras influências de imigração muito mais fortes, assim, e muito mais diversas. E a gente tem a questão da colonização também, né? Que é também um outro aspecto, né? Sim. Esse é um outro aspecto. Mas, sim, o Japão, por exemplo, é construído de diversas influências, principalmente coreanas, chinesas. Ou, por exemplo, se a gente pensar o budismo, que nasce na Índia e percorre toda a Ásia e todo o Oriente, na realidade, até mesmo na Grécia, o budismo chegou. E agora, depois, contemporaneamente, né, chegou no mundo todo. Que eu acho legal também, porque o budismo se adapta, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. As questões da escrita também deles, né? Por mais que sejam letras diferentes, você percebe que, por exemplo, elas têm muito mais referência uma das outras do que do nosso alfabeto, né? Elas, não sei, eu não conheço os kanjis, eu não sei como chama as letras, não sei se chama kanji também em chinês, em coreano, enfim. Não sei. Em japonês é kanji. Não sei, não conheço essas letras, sílabas, enfim, desses alfabetos, mas eu imagino que deva existir algumas similaridades, assim como quando a gente vê a evolução da nossa escrita, né, do nosso alfabeto,
A gente consegue perceber similaridades, por exemplo, com o alfabeto grego, né? O mesmo ocorre, né, de outras, quando a gente pensa em outros idiomas e outras escritas. Uhum. Né? Eu acho que isso também é uma questão que a gente percebe muito entre eles. Eles tiveram, então, esse diálogo, até porque a gente a gente sabe que eles tiveram muitos conflitos entre eles, né? E se você tem conflitos, você obviamente tem questões diplomáticas e outras questões envolvidas nesses conflitos. Então eles precisam se comunicar de uma forma ou de outra também, né? Então isso também influencia outras coisas. E a gente tem que levar em consideração que uma coisa que move o mundo também é o comércio. Sim. A gente está falando da Rota da Seda, basicamente, né? Quando a gente para pensar quais são esses países, a gente está falando da Rota da Seda. Falando da Rota da Seda. Né? E se a gente juntar com Índia, é a Rota das especiarias. Então, especiarias e sedas era a maior rota comercial, né? Que os ingleses, franceses, etc., queriam possuir ou dominar, porque eles eram produtos de alto consumo, né? Na nossa... passaram a ser, né? De consumo diferencial. Sim. Você falou da Índia, e aí me faz pensar nas cidades planejadas do Vale do Indo, que é atualmente no Paquistão, que também tem toda uma questão com a Índia, inclusive em guerra no momento, que tinham ruas retas, cidades planejadas com esgoto subterrâneo, muito, 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 muito antes das civilizações ocidentais. E aí você pensa, né? As ruas medievais, isso é muitos anos atrás, tipo, a gente está falando pré-Cristo, não é mesmo? Sim, muito pré-Cristo. E aí a gente corta a cena, Idade Média, pessoas tacando cocô pela janela, sabe? Tipo. Sim. Que é engraçado, né? Porque com os romanos tinha uma questão de aquedutos, essas coisas, né? Mas a gente não levou pra frente por muito tempo, né? Por quê? Fica a questão, né? Por quê? Por que vocês acharam. Era uma ótima ideia, sabe? Não sei, de todas as ideias que vocês decidiram continuar replicando, eu acho que essa era meio que fundamental, mas ok, prioridades de cada um, não é mesmo? Prioridade. Choices. Bom, a gente percebe que as civilizações antigas do Oriente, elas legaram um patrimônio muito rico quando a gente pensa em cultura, né? E até tecnologia mesmo, né? Porque esgoto e planejamento urbano entra dentro de noções tecnológicas, etc, né? E ainda são coisas que impressionam a gente e inspiram a gente, né? Para manter construindo civilizações. E acho que a gente pode entrar aqui no nosso próximo bloco, que vai partir um pouco mais para essa questão filosófica, né, e religiosa. E como a gente sabe que é muito grande, a gente decidiu pensar um pouquinho mais focando na Índia, porque a Índia, a gente vai perceber que ela é muito multicultural, tanto em questão de linguagem, né? A Índia é um país com muitos dialetos diferentes, até que eles usam o inglês como unificador, né? Dentro da Índia, ela é vamos dizer, a língua mais falada lá dentro, querendo ou não, porque daí todos eles conseguem se comunicar. Isso quando a gente pensa dentro de desenvolvimento geográfico e financeiro, né, geoeconômico, faz a gente entender, ou pelo menos refletir um pouco de por que a Índia é um grande polo do sistema de telemarketing, né? Porque você tem pessoas preparadas para falar inglês. E um serviço numa área que é extremamente populosa e extremamente pobre, em sua maioria, né? É um serviço barato, de qualidade, porque eles sabem falar inglês, né? Então, fica aí uma questão, por exemplo, para a gente refletir. E tem um sotaque muito bonitinho, particularmente. Eu gosto também. Eu não entendo muito. Olha que eu falo bem inglês. Às vezes eu tenho que ficar prestando muita atenção. Mas eu gosto do sotaque Mas também. é tão bonitinho. Eu gosto. Mas enfim, a Índia é um berço para muitas coisas, um berço milenar de profundas filosofias e religiões também, que moldaram muitas coisas, inclusive no Ocidente. Você pensar, por exemplo, a filosofia de Schopenhauer é basicamente, de uma maneira bem pobre, fazendo essa análise, desculpa aí, quem é da filosofia,
mas é a filosofia oriental transformada em ocidental. É uma releitura. É uma releitura, né, lembrando que ele sempre que ele é um misógino, fica aí, né, de graça pra vocês essa, mas se vocês quiserem também vocês podem ler na íntegra, não Schopenhauer, podem ler Schopenhauer também, fica tranquila, eu li, não faz mal, mas assim, eu prefiro que vocês leiam coisas, né, os textos originais. Mas aí falando sobre religiões, tem um monte, né? Tem bastante. Para falar por cima, assim, a gente pode citar o hinduísmo, né? Uhum. O budismo, o jainismo, o islamismo, o cristianismo, o sikhismo, e o confucionismo, né? Daí, se a gente for sair da Índia e for mais para a China, Japão, a gente tem o confucionismo, o taoísmo, o shantoísmo. A gente vai tentar falar um pouquinho bem por cima do que cada uma delas, tá? Tipo, é um resumo bem resumo, tá? A gente não tá querendo. A gente pode, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre as religiões, a gente pode fazer um episódio separado sobre isso. Mas a gente não se profissionalizou em religiões, tá? É mais pra gente ter uma noção um pouquinho do que cada uma dessas religiões, como elas se posicionam, né? Porque é aquilo que eu falei. Eu acredito que muitas religiões trabalham de formas diferentes conceitos iguais. Eu sou uma pessoa que eu fui criada católica, né? Eu sou batizada, sou crismada. Eu acredito que existe uma força maior, acredito, mas eu também acho que se na Igreja Católica, por exemplo, a gente tem vários anjos, eu não consigo entender por que é errado uma outra religião representar aquilo como vários deuses, ou vários santos, por exemplo, como vários deuses. Porque cada santo serve para uma coisa, certo? Então, cada deus vai servir para uma coisa, que é a forma como eles dividiram aquilo. Por que é tão difícil aceitar isso? Sabe, que isso é uma coisa similar, sabe? Tipo, são dois jeitos diferentes de explicar a mesma coisa, porque a religião, quando a gente para pensar o que é religião, ela é muito sobre explicar o que a gente não entende, sobre conseguir guiar a nossa moral e ética para dentro de uma sociedade e fazer essa sociedade funcionar, ser funcional realmente, sabe? E ver. Todas as religiões querem que as pessoas estejam bem, que as pessoas produzam, sabe? Eu não consigo entender por que é tão difícil, às vezes, para as pessoas respeitarem as religiões alheias, simplesmente entendendo que é a forma que ele enxerga, são os nomes que ele dá para os santos que eu tenho, ou para as entidades que eu tenho. E isso é importante para a gente ser uma sociedade, né, mais empática com o próximo. Eu acho que isso é importante, a gente respeitar como o outro conseguiu justificar as coisas que às vezes não são explicáveis mesmo, sabe? São as coisas que a gente tem, que é o que a gente chama de fé, né? Por que todas essas religiões ainda chamam fé? Porque tudo é fé, porque é o acreditar, né? Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho nisso. Eu sei que não é exatamente o que a gente está falando nesse momento, mas como a gente vai falar um pouco de religiões diferentes, eu não quero criar uma situação que a gente está protegendo ou não, né? Algum tipo de visão, né? Ou querendo ofender, enfim. Então a gente tem o hinduísmo, que é uma religião multifacetada, com vários deuses, rituais e filosofias, e os pilares, né, são a samsara, que é a crença na reencarnação, e a lei do karma, né, que as suas ações têm consequências. E eles buscam pelo que eles chamam de moksha, que é a libertação do ciclo de nascimentos e mortes. Então, o objetivo é parar de reencarnar, de certa forma, é conseguir ir melhorando o seu espírito de uma vida para outra, né? Tipo, ir limpando o seu karma para que você seja elevado o suficiente para parar de reencarnar, né? Então, eu acho uma filosofia interessante, honestamente. Acho bem interessante. Eu acho que isso também abre caminho depois pro budismo, que foca nessa superação do sofrimento
e na busca pela iluminação, que é justamente entender, se auto-entender nesse processo de um ciclo, de um ciclo que não acaba nunca, e de que a gente resiste. A gente resiste a esse ciclo, a gente resiste à morte, a gente resiste ao sofrimento, e a gente só vai se livrar dele quando a gente aceitar ele. Dentro de uma conduta ética, né, o que é muito importante dentro do budismo, né. A conduta ética é um pilar essencial quando a gente pensa do budismo, né, ele tem um foco muito grande nessa ética que a gente fala, Sim. né. E de atingir essa iluminação, e quando você atinge a iluminação, tu sai do ciclo de sofrimento e morte, e doença, e nascimento de novo, e morte, e sofrência, enfim. Eu acho isso muito legal. É muito diferente, né, do que a gente vê no Ocidente quando a gente pensa em apenas inferno e céu, sabe? Tipo, você vai tá ferrado para sempre ou vai dar certo. Aqui você tem chances. Você tem chances que vão ser trabalhadas com base em consequências dos seus atos, né? O que é interessante também pensar, porque não é que você tem chances, ponto. Não. Sim. Você tem chances, mas dentro dessas chances você tem consequências, né? Já o jainismo, que eu acho também muito interessante, que é uma das religiões mais antigas da Índia, prega não violência extrema com todos os seres vivos. Todos. Até a formiga. Tem um filme interessante, não é, obviamente, sobre a Índia, mas. E também não é sobre o jainismo, mas é budista, no Tibete, que são 7 anos no Tibete. Então, eles têm que construir um cinema para o Dalai Lama no fundo do palácio. E aí, esse austríaco que tá ali vai construir, e aí ele não leva em consideração as formigas. E aí eles tiram. E as formigas não, as minhocas. E aí eles tiram todas as minhocas quando eles estão cavando fazendo a estrutura pro cinema. Sim, vão em fila, tirando todas as minhocas. É uma brisa muito louca. Salvando a vida delas, Sim, mas é tipo, muito essa lógica do jainismo, você tem que não ser violento com nada e buscando a purificação da alma através da autodisciplina. Isso também é muito presente na cultura indiana. e eu acho que isso é presente, né, quando a gente para pensar que essa é uma das religiões mais antigas que existe ali, a gente percebe quão influente ela é no próprio budismo e no próprio hinduísmo, onde você trabalha especialmente no budismo, né, você é vegetariano. Você tem essa premissa, faz parte do budismo ser vegetariano, que tem totalmente a ver com essa questão de qualquer tipo de vida, né? Você vai respeitar todas as vidas. Sim. Você é responsável pelo que você faz com os seus iguais e também os seus diferentes. É. E também no caminho, quando o Siddhartha. Tem vários vídeos de animação interessantes sobre a história de Buda, que é bem legal. É, então, se vocês quiserem ver, tem sempre no caminho de Buda, de Siddhartha Gautama, ele passa a conhecer outras pessoas que praticam essa purificação da alma através da autodisciplina. Até ele ver que poderia ser um caminho no meio. Não tão extremo, mas também não tão extremo com o próprio corpo, mas também não extremo com o corpo alheio. Acho que aí a gente tem o islamismo e o cristianismo, né, que são duas religiões um pouco mais conhecidas, né, do pessoal, que eles estão presentes na Índia, o islamismo através de intersecção cultural, né, e conquistas, basicamente, né, que, como a gente sabe, é uma religião monoteísta que adora Alá e segue os ensinamentos do profeta Maomé. E aí a gente tem o cristianismo, que também tem uma presença histórica estabelecida há muitos anos e coexiste com as outras tradições religiosas, mas a gente tem que lembrar que o cristianismo ele nasce depois do judaísmo, né? Ele nasce do judaísmo, que nasce dessas discussões que já estão sendo apresentadas aqui. Inclusive, nascem na Mesopotâmia. Maomé não, Abraão,
o pai dessas religiões abraânicas. Abraão. Sim, judaísmo, cristianismo e islamismo nascem desse território. E aí a gente tem um último da Índia mesmo que eu tinha levantado, que é o Sikhismo, que surgiu no Punjab e é uma fé que também é monoteísta, né? Diferente das outras fés que a gente viu, né? Que não são as que a gente conhece já. Mas, não sei, porque eu não conheço muitas pessoas que sejam sikhistas. Na verdade, não conheço ninguém. É uma fé monoteísta, né, que enfatiza a igualdade de todos, a meditação no nome de Deus e o serviço comunitário. Para mim, quando eu vi essa religião, eu achei que ela é uma bela fusão de todas as outras, sabe? Ela pegou uma questão que talvez seja até cultural, né, da meditação, etc. Porque se você tem muitas pessoas de religiões que trabalham a meditação, trabalham ritual, trabalham outras coisas, isso acaba virando social, cultural, né? Se é uma maioria de uma região, então você acaba criando festas, que é o caso da nossa festa junina, por exemplo, né? Ela é derivada de uma forte crença cristã, e aí foi se fazendo a festa junina para celebrar os santos desse período, né? Desse mês, que são Santo Antônio, São João e São Pedro, né? É isso? Não, é Santo Antônio, São João, São Pedro e Paulo. São 2 em 1. São Pedro e Paulo. São dois. São 3, mas são 4. Mas, enfim, a gente percebe que, por exemplo, mesmo pessoas que não tenham a religião católica, até pessoas que não acreditam em Deus, elas gostam de festa junina e participam de festas juninas porque é uma questão cultural brasileira já, né? Mas ela é influenciada fortemente de um rito religioso, né? Querendo ou não, ela está ligada a isso. Que eu acho que, se não me engano, também vem de uma tradição pagã. Fica aí. A gente pode fazer um episódio especial sobre festas juninas mais pra frente, acho que é legal. A origem das festas juninas. Não, mas além da Índia, eu acho legal pensar nas outras crenças, religiões, doutrinas, filosofias de vida do Oriente, tipo, por exemplo, o confucionismo, que nasce na China, que mais do que uma religião é uma ética e filosofia de vida e foca na moralidade pessoal e governamental, na correção das relações sociais e o respeito familiar. Que eu acho muito interessante, talvez até, né? Bom aí para seguir, que a gente tem alguns problemas principalmente com a moral pessoal e principalmente com a governamental. Pois bem. Pois bem, isso tá impresso na sociedade ocidental, as nossas problemáticas com isso. Não que... E aqui a gente começa a ver, desculpa te cortar, mas a gente começa a ver, né? Confúcio também foi, né? Uma pessoa muito forte, influente dentro da China. Uhum. Né? Então a gente vai percebendo cada vez mais como realmente essas religiões têm uma forte ligação com a questão governamental em si, né? Quando a gente pensa no confucionismo, a própria religião já pensa o governamental, né? Então é aquela coisa, o Brasil deveria ser, né? Constitucionalmente, é um estado laico, não é mesmo? Mas se você tem uma questão onde você tem uma religião que pensa no governo, você percebe que você não está mais falando de um Estado laico, né? Você está falando de um Estado religioso, né? Então, automaticamente, o que esta religião acredita ou prega influencia na população, ela sendo ou não, né, devota a essa religião. Sim. Mas aí eu queria falar sobre o meu preferido de todos os que a gente pegou para falar, que é o taoísmo. Inclusive, para fãs de Avatar, a Lenda de Aang, tem um personagem que é praticamente um taoísta clássico, que é o tio do Zuko, do príncipe da Nação do Fogo, que o Tao é o caminho, né? O taoísmo busca a harmonia com esse caminho, com um princípio universal como conceito central, e é um pouco difícil de definir, na realidade, porque ele não é uma divindade.
é como se fosse quase uma regra universal de que as coisas vêm e chegam pra você por um motivo. Mesmo na arbitrariedade da vida, as coisas chegam pra você e você não deveria resistir a elas. Obviamente é um pouco problemático, né, na contemporaneidade, É. porque se a pobreza chega pra você, tem tem questões sociais e econômicas que não são realmente arbitrárias, mas enfim, num mundo ideal, eu gosto da ideia do taoísmo. É que ele é tipo, é uma religião, se você for pensar para ela dar certo, ela é muito utópica, tipo, muito, muito utópica. Porque você tem que crer que as pessoas que não existe maldade no mundo. E infelizmente a gente sabe que hoje isso não é verdade. Sim, porque é isso, no geral, o Tao é a origem de tudo que existe, a totalidade do cosmos e o equilíbrio intrínseco entre todas as coisas. Então, se você não demanda tanto do outro e não tanto de si mesmo, em teoria, easy peasy. Porém, contudo, entretanto, não sei como se aplica no capitalismo, não existe taoísmo no capitalismo. É difícil, né? Não tem como. Você tem que entrar numa sociedade que não é capitalista para você poder trabalhar com o taoísmo, né? Sim, é como se esse caminho, esse Tao, fosse te guiar, mas aí o seu desejo não está implícito. Tá. Pode ver que tem muito uma questão com sofrimento também aqui. Porque o sofrimento vem do desejo, né? Eu desejo, eu não posso ter, então eu sofro, mas quando eu consigo, eu quero uma outra coisa, que aí eu também não vou conseguir, ou eu vou sofrer para conseguir. Quando eu conseguir, eu não estou satisfeito, eu quero uma nova coisa, que em si é a origem da vida atual, pelo menos, pelo como a gente encara. É a pulsão freudiana, né? Se a gente for pensar em outra área de discussão, seria basicamente a pulsão freudiana, né? Sim, mas em teoria o caminho deve te dar as opções, você não planeja o caminho. O caminho, ele é abstrato, ele vem de uma ordem, não tem uma pessoa. Ele tem um pouco a ver, se a gente pensa friamente, ele tem um pouco a ver com a questão do karma, né? Sim, Porque, tipo assim, quando eu penso assim, você tem que aceitar o que a vida dá, é porque é aquilo que você merece, meio que no sentido porque o karma fez isso vir para você, de uma forma ou de outra. Não com os mesmos nomes. Aí, de novo, a gente entra naquela coisa que eu estava falando mais cedo. As pessoas usam formas diferentes para definir coisas similares, né? Culturas diferentes usam formas diferentes para definir coisas similares. Então, me lembrou muito isso enquanto você estava. Eu não sou muito conhecedora do taoísmo, então me lembrou muito disso enquanto você estava falando sobre o taoísmo. sim, mas é bem isso. Obviamente, essa foi uma análise, desculpa aí, gente, foi uma análise bem forte, assim, mas é só para referenciar as coisas, né? Se vocês quiserem saber mais, procurem. Ou vejam Avatar, a Lenda de Aang, que o personagem o tio do Zuko é da hora e ele é bem pensado sobre isso e ele tem uma questão filosófica muito forte durante todo o arco do desenho. Aí no Japão a gente tem, né, o shintoísmo, né, que é uma religião nativa de lá, que é centrada na adoração de espíritos sagrados que estão presentes na natureza, né? E aí ele enfatiza com pureza de rituais e harmonia com o mundo mesmo. Essa busca, novamente, a gente discutindo essa questão de viver bem, viver em harmonia, tomar apenas o que você realmente precisa para sobreviver, e essas outras coisas que, dentro de um sistema capitalista, são sempre um pouco complicadas até da gente pensar. Eu acho que é aquela coisa, porque quando a gente fala sobre o deslocamento do grande tempo, lá vou eu, né? Quando a gente fala sobre esse deslocamento do grande tempo, a gente tem que pensar fora do nosso tempo, cultura e espaço, né? Mas para a gente poder entender isso, querendo ou não, a gente precisa referenciar com coisas que são do nosso conhecimento e da nossa compreensão, né? Então eu acho que são leituras, obviamente, que a gente está fazendo aqui. Aqui ninguém é super conhecedor de religiões, etc.
Então, isso aqui é uma pesquisa que a gente fez para trazer um pouco de reflexão para um assunto que realmente talvez a gente não discuta tanto, né, no nosso desenvolvimento, na nossa educação, etc. Uma coisa que eu queria levantar, que eu achei muito interessante, que eu tinha visto esses dias, que é até uma coisa que eu falei no começo do episódio, sobre gostar muito da comida japonesa, que a gente fala, é comida japonesa, né? A gente sempre pensa, né? Sushi, sashimi, muita coisa à base de peixes, frutos do mar, etc, etc. Mas é legal a gente ver que não foi sempre assim, né? O budismo, ele teve um grande papel, né? Um papel muito forte em como a gente vê a culinária japonesa hoje. Porque quando você teve, né, um imperador budista no poder, entrou dentro das leis de que o consumo de porco, de carneiro e de vaca não era incentivado, né? Não era benquisto, né? E isso fez com que as pessoas passassem a aproveitar o fato de que era uma ilha e buscar o pescado como uma substituição de proteína. E isso criou o que a gente fala, nossa, essa é a culinária japonesa, mas não é exatamente isso, né? É uma culinária que foi influenciada, porque se a gente pega Okinawa, e eu acho que a gente pode falar mais de Okinawa, porque a gente vai fazer uma parte 2 do Oriente, porque é muita coisa para falar, gente, senão vocês iam bater na gente, que a gente ia ficar 2 horas aqui falando. Mas Okinawa, ela não entrou dentro dessa questão tão fortemente como o budismo, por exemplo, e isso gerou um grande preconceito, né? Okinawa já tinha o preconceito por ter pessoas mais morenas, né? Então já tinha um racismo, vamos dizer assim, e também passou a ser mal vista porque as questões alimentares deles, eles mantiveram as questões originárias alimentares que eles já estavam acostumados a comer. E isso não era muito bem visto por quem era praticante do budismo e acreditava que os animais, né, terrestres não poderiam ser comidos, etc, etc, etc. Então, fica aí uma de como religiões afetam culturas, que afetam outras coisas e até afetam a nossa concepção de o que é uma cultura, do que é o original de uma cultura. Bom, então é isso. Hoje exploramos as civilizações antigas que floresceram no Oriente, desde a Mesopotâmia até o Japão Imperial, passando pelo Vale Indo e a China Antiga. Mergulhamos em um mosaico de filosofias e religiões que moldaram a visão de mundo de milhões, com destaque para a rica diversidade da Índia e várias tradições únicas de cada país. Vimos como o Oriente é um berço de ideias e culturas que continuaram a influenciar o mundo contemporâneo. É um mundo de contrastes e descobertas, que nos convida a uma reflexão profunda sobre história, espiritualidade e a nossa própria existência. E nossa jornada pelo Oriente não termina aqui. No próximo episódio, vamos mudar um pouco o foco e explorar o Oriente sob uma perspectiva mais geopolítica e econômica, e até um pouco mais contemporânea. Vamos analisar os conflitos, as alianças, os desenvolvimentos tecnológicos impressionantes de países como Japão, Coreia do Sul e China, e o impacto do Oriente na economia global. Não percam! Qual aspecto da história, cultura ou desenvolvimento oriental mais te interessaram? E qual sua expectativa para o nosso próximo episódio? Compartilha conosco nas redes sociais. Um agradecimento especial a Camila, que levantou esse tema no Blue Sky. Adoramos receber sugestões de temas que podem ser relevantes para vocês. Se você tem alguma ideia para um futuro episódio, entre em contato conosco, tá? Um beijo! Se você tem alguma ideia para um futuro episódio, entre em contato conosco, tá? Um beijo! Um beijo! Tchau, tchau! Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fan. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira.